Boa noite, queridos alunos. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui com vocês na unidade curricular eletiva de Direitos Humanos e Cidadania. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a violência e vamos abordar a questão da violência de gênero, não é? Um assunto que é muito discutido na atualidade, principalmente nos últimos anos, tendo em vista as problemáticas que envolvem a participação dos órgãos públicos na questão da prevenção e na adoção de políticas públicas voltadas para a proteção do gênero, né? Com relação ao tema, pessoal, eu disponibilizei no AVA um material, um PowerPoint para vocês, né? Para que vocês possam acompanhar a nossa aula de hoje, principalmente na primeira parte, no qual nós vamos estabelecer algumas frases para a interpretação de cada um de vocês. Então, antes de iniciarmos propriamente dito a discussão que aqui faremos, peço para que vocês acessem o material que está no AVA sobre violência de gênero e acompanhem a nossa aula observando e olhando esse material, tudo bem? Agradeço de antemão todas as mensagens que tenho recebido de vocês, né? Principalmente no que diz respeito às atividades, as devolutivas das atividades. Tenho observado que vocês têm desenvolvido e feito um progresso muito grande, né, no que diz respeito à interpretação e à discussão e à expressão de opiniões sobre os mais diferentes temas que aqui nós discutimos. Peço para que vocês continuem fundamentando as suas opiniões no aspecto teórico, né? Fica mais fácil, fica plausível a discussão quando há uma fundamentação teórica em cima das discussões, ok? E peço também àqueles que tenham eventuais dúvidas, sugestões, contradições, que utilize a ferramenta Fale com o Professor, que é a ferramenta oficial da instituição, para que possamos dirimir as dúvidas que cada um de vocês tenha. Tudo bem? Bom, com relação ao tema violência de gênero, é um tema que está em grande discussão na atualidade, e aí a gente permite fazer 4 questões, na realidade 5 questões sobre a temática. Onde está a violência de gênero? Como ela ocorre? Quem são as vítimas? Desde quando? E quais direitos esse tipo de violência viola? Então, eu gostaria que vocês tomassem por premissa na nossa aula de hoje essas 5 indagações. Onde ela está? Como ocorre? Quem são as vítimas, desde quando e quais direitos ela viola, né? E aí a gente parte da seguinte premissa: o que é gênero? Como que se dá o entendimento daquilo que é gênero? Então eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho quais os gêneros que a gente encontra na atualidade, né? Diferentemente do sexo, né, do homem e da mulher, do macho e da fêmea, o gênero ele pode compor uma diferença, né, uma variedade um pouco maior, não é mesmo? E aí nós queremos entender como esse gênero, por que a destinação, por que a ocorrência de violência em virtude da condição do gênero. Não estou falando de opção sexual, estamos falando de gênero, né? Como que se dá esse tipo de violência, né? E aí eu disponibilizei para vocês uma notícia do estado de São Paulo lá do ano de 2019, do ano passado, de maio de 2019, praticamente um ano atrás, que veio com a seguinte manchete, né? Assim, MP recomenda ao Ministério da Saúde medidas contra a violência obstétrica. Vocês já ouviram falar nesse termo, violência obstétrica? Quando que ela surge? Né? Vamos ler um trechozinho dessa notícia. Né? O Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Saúde que se abstenha de realizar ações voltadas a abolir o uso da expressão violência obstétrica. Em vez disso, tome medidas para coibir tais práticas agressivas e maus tratos. A recomendação assinada pela Procuradora da República, Ana Carolina Previtali, tem relação ao despacho publicado na última sexta, dia 3, de maio do ano passado, tá, pessoal? Pela Secretaria de Atenção à Saúde, que indica que o termo violência obstétrica tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado
humanizado. Será, gente? Né? Então eu gostaria que vocês, para a discussão da nossa aula, dessem uma pesquisada nas mais diferentes ferramentas que vocês têm à disposição. O que seria essa violência obstétrica, né? Será que foi uma medida adequada à adoção dessa nomenclatura? Não é? Dá uma pesquisada para que a gente possa, ao longo dessa aula, discutirmos mais sobre tal tema, ok? Na sequência do material, eu disponibilizei algumas frases de impacto para chamar a atenção de vocês. Eu gostaria também que vocês lessem essas frases que foram publicadas, né, por diversas mulheres em virtude da campanha contra a violência contra a mulher, nas letras de música da Prefeitura de São Leopoldo, né, onde a Prefeitura de São Leopoldo usa letras de músicas para fazer campanha contra a violência contra a mulher. Né? Ou seja, essa violência contra a mulher, será que ela tem um aspecto, uma conotação cultural? Né? Nós vimos rotineiramente, diversas vezes, que nas expressões, na música, na literatura, muitas vezes a nomenclatura e a forma de que utiliza ou que se refere à mulher, ela é vista de uma forma depreciativa, não é? E não vai dizer que é somente na música contemporânea. Ah, isso é coisa do funk. Não, não é coisa apenas do funk. Vocês vão ver em algumas frases que eu coloquei para vocês, aí no material, que engloba autores, inclusive de renome, né? Autores clássicos, compositores clássicos do cancioneiro brasileiro, em que a mulher muitas vezes ela é vista como objeto, né? E como forma de depreciação por parte das pessoas. Não é? Então, dá uma olhadinha que esse contexto da música ele é muito rico e coloca a mulher já numa conotação subjetiva desde o início do século passado, lá para ser mais exato, no século XX, desde os anos de 1930, na música, no cancioneiro brasileiro, a mulher já é retratada de uma forma depreciativa. Né? Então dá uma olhada, aquela velha história que a mulher tem que ser Amélia, tem que ser aquela que é voltada para o lar, aquela que é servil, ela é retratada ao longo dos tempos, na música principalmente, mas também na literatura. Se você pega, por exemplo, uma obra do Ibsen, né, de um autor que chama A Casa de Bonecas, ela vai retratar a mulher como uma boneca, como uma pessoa que está ali para entreter a família. Né? É uma obra bem bacana, clássica da literatura mundial, em que a mulher ela é colocada apenas para alegrar o contexto do lar e cuidar dos filhos. Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre essas frases que nós colocamos à disposição de vocês no material que está aí à disposição no AVA, ok? Coloquei também algumas notícias recentes, né, do ano passado e também atuais, que vão retratar a questão da sexualidade, né, do gênero masculino e feminino, mas quando envolve a questão da sexualidade, da opção sexual, a forma também como é depreciada. Né? Tem uma reportagem muito interessante que eu disponibilizei para vocês, do material do jornal O Tempo, né, lá da cidade, que retrata um fato acontecido na cidade de Uberaba o ano passado, que o tema é o seguinte: não quero viado em casa. Pai espanca filho de 3 anos que usou batom. Né? Por que isso aconteceu? Né? O menino que brincava de batom quando sujou o rosto e levou chineladas do pai. E não eram meras chineladas. Na realidade, ele foi espancado, né? Por conta de uma situação, de uma brincadeira de uma criança de 3 anos de idade. Será que isso é relevante? Será que isso realmente acontece no nosso país? Não é? Então eu gostaria que vocês refletissem sobre essas frases retiradas de diversas músicas e essas 2 notícias de jornal, né, do material colocado à disposição, para que vocês pensassem na forma com que devemos observar a questão da violência de gênero, ok?
Nesse sentido, surge uma grande indagação. O Estado, ele pode ou deve interferir nas questões familiares? Por exemplo, se você pega uma situação desse menino de 3 anos que sofre uma violência, sofre um espancamento por conta dele estar brincando e ter se sujado com batom, né? Que seria aí um material, um cosmético típico da mulher, né, de utilização da mulher. Pelo menos na cultura, no imaginário popular, isso ficaria aí registrado. O Estado, ele tem o dever de interferir nessas circunstâncias? Olha só, gente, tem uma autora, a Mary Del Priore, né, que é uma historiadora carioca, que ela diz o seguinte, né, é uma grande pesquisadora sobre a questão da história do crime e da violência no Brasil, e ela diz o seguinte: a família pode ser o foco principal de todas as violências contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, e espancamentos e violência verbal e até mesmo molestamento sexual. Preparam o futuro criminoso ou sua vítima em casa, né? Então, como será e como que deve ser tratado essa questão da família em virtude da violência? Comportamentos agressivos, eles são cultivados, ou são incentivados para a indicação ou a formatação de um perfil desse determinado agressor. É isso que a professora Mary Del Priore ela coloca, né? No sentido de que a família ela precisa passar por uma intervenção significativa para que essa prática e essas formas de violência elas não sejam perpetradas ao longo dos tempos. Por isso a necessidade de uma reflexão, por isso a necessidade de se pensar na condição da violência que acontece no âmbito familiar. Olha só quanta violência que acontece que sequer são notificadas, são os casos de subnotificação, não é mesmo? Em que o fato sequer chega ao conhecimento das autoridades. Então, como que seria, o que deveria ser feito para prevenir essas práticas? É isso que precisa ser pensado, ok? Isso que precisa ser observado. Porque um Estado intervencionista, né, que interfere através de políticas públicas preventivas, certamente vai criar ou pode contribuir para a modificação de uma cultura, né, menos violenta. A cultura nossa ainda é violenta e que de alguma forma ela subjuga a mulher a uma condição secundária ou terciária, né? Não coloca a mulher em primeiro plano. E aí, ou melhor, ou não em primeiro plano necessariamente, mas em condições de igualdade com os homens. Por isso, a questão da violência, né? É algo que precisa ser pensado. Esse contexto da violência, pessoal, ele surge historicamente desde a Roma Antiga, né? Onde surgia a figura do pater familias, né? Ou do chamado poder patriarcal ou poder familiar. Aqui no Brasil dava-se o nome de pátrio poder, né? Pátrio vem do paters, que é o pai, o homem, né? O chefe da família era o homem, né? Então, nesse sentido, na Roma Antiga, o pai, né? Ele era o homem e ele tinha o poder absoluto sobre todos os membros da família, né? Era o patria potestas, né? Do latim. Esse poder do pater potestas, ele inclusive, ele incidia sobre o poder de morte, de dizer aquele que vai ou não viver ou, consequentemente, se não vai viver, vai ser morto ou expulso do núcleo familiar. Então, a tradição da nossa cultura brasileira, ela é derivada do latinismo, né? Principalmente desse latinismo que vem da implicação da cultura romana, né? Em que o poder está centralizado nas mãos do homem, né? Na visão do patriarcado romano, e isso remete ainda mais tempos atrás no patriarcado hebreu, ele vai inferiorizar a mulher, né? Ou seja, ele nega os direitos da mulher, inclusive sobre o seu próprio corpo. O patriarca, ele é visto como o homem, né? O senhor das coisas, da mulher, da criança, dos escravos, de quem lhe serve. Atua onde o Estado não deve se meter. Ou seja,
O núcleo familiar, na estrutura da sociedade romana, ele pertencia única e exclusivamente ao homem, né? Caberia ao homem adotar todas as providências necessárias para proteger a sua família e, inclusive, punir os indivíduos que não cumprissem as regras do poder familiar, daquele núcleo familiar, né? Então, pensando nessa vertente histórica, vocês observam, queridos alunos, que a cultura brasileira ela origina e tem uma derivação muito forte da ação do poder familiar do homem, né? Em que esse indivíduo ele é colocado numa condição hierarquicamente superior a qualquer outro ente ou qualquer outro indivíduo do núcleo familiar que sequer tem condição de adotar ou de contrariar a vontade desse senhor ou desse indivíduo na sociedade patriarcal. Então, a origem dessa subjugação da mulher na história como um todo, ela vem e decorre da influência do poder familiar da Roma antiga, ok? Bom, dando continuidade, é importante observar também que no Brasil isso se repetiu ao longo de todos os tempos. Para os senhores terem uma ideia, atualmente o Código Civil, que vai regulamentar as relações da sociedade civil brasileira, ele é do ano de 2002, né? No entanto, antes desse Código Civil de 2002, nós tínhamos um Código Civil que vigiu de 1916 até 2001, né? Até o final de 2001, né? Esse Código Civil de 1916, ele colocava e reconhecia o poder do homem, ou do pátrio poder. Para vocês terem uma ideia, na cultura brasileira, pela lei brasileira, a mulher, ao completar, na época, a maioridade no Brasil, ela era alcançada aos 21 anos, essa mulher, se ela tivesse bens, patrimônio, quando ela completasse os 21 anos, ela poderia administrar, vender o seu patrimônio. Plenamente possível isso, né? A lei colocava isso em prol da mulher, né? Ela era considerada absolutamente capaz para exercer todos os atos da vida civil, né? No entanto, se essa mulher, em que pese tivesse 21 anos, em que pese tivesse patrimônio, em que pese tivesse condições financeiras, ela se casasse, ela voltava a ser considerada incapaz. Isso mesmo, incapaz como? Os menores de 21 anos na época, né? Incapaz comparado aos doentes mentais, né, os incapazes por conta de doença mental, e comparado aos incapazes como as crianças. Isso se ela casasse, né? E essa situação da mulher, ela só foi modificada a partir de 1962 com o Estatuto da Mulher Casada, né? A partir do momento que houve a promulgação do Estatuto da Mulher Casada, a mulher ela passava a ter condições de administrar os seus próprios bens sem a influência do marido, né? Assim mesmo, existiam alguns entraves que a legislação colocava, né? Por exemplo, bens que pertencessem à família, eles não poderiam jamais ser vendidos sem a outorga marital ou a outorga uxória da mulher, né? Se o marido quisesse vender, ele precisava de autorização da mulher. Agora, se a mulher quisesse vender, ela precisava também de autorização do marido. Isso é uma amarra que a lei coloca como preservação do bem, objeto e pertencente à família, né? Mas pensem bem, pessoal, somente em 1962 isso vai modificar. Se você for pensar numa linha histórica, uma linha de tempo, 1962 foi antes de ontem, foi pouquíssimo tempo atrás. Então é algo que a gente precisa pensar na condição em que a mulher ela era vista na sociedade brasileira, ok? Bom, com relação ao tema, é importante, eu coloquei aí no material disposto à disposição de vocês, caros alunos, que a violência contra a mulher no Brasil, ela já foi utilizada muito como tese de legítima defesa da honra, né? O que é isso? Muitos maridos que praticavam violência contra a mulher, eles eram respaldados na tese prevista no Código Penal que permitia a invocação da legítima defesa da honra, ou seja, em benefício, em proteção à honra familiar, eu, enquanto marido, me dou o direito de matar a mulher ou de espancar uma determinada mulher.
né? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem, né? Se um homem flagrasse uma mulher em adultério, vamos imaginar que ele flagrasse essa mulher na cama com o amante, que ou seja, e o matasse essa mulher e esse amante, certamente ele cometeu um crime de homicídio, né? Aí no caso, ele poderia invocar a legítima defesa da honra, ou seja, defendendo a família, dar-lhe o direito de matar a sua esposa que estava em traição. Né? Será que isso é um meio legítimo? Será que isso é um meio eficaz? Né? Ou o crime, a barbaridade dele, do crime que ele tenha cometido, ela pode ser e deve ser atenuada por conta dessa postura do homem. Então é algo que eu gostaria que vocês pensassem, refletissem. Né? Olha só o que eu coloquei de um livro do professor Eduardo Cabete, que é um delegado de polícia, um grande estudioso do direito penal brasileiro, um profissional formidável, e o professor ele coloca assim: um marco histórico do movimento das mulheres no Brasil foi a legítima defesa da honra, pois foi a postura social que muito contribuiu para pôr fim à impunidade de muitos homens, que usando deste argumento, sem piedade, matavam suas esposas, companheiras e namoradas e afirmavam que assim estava agindo, pois era para defender a sua honra e que a morte foi por amor. A mulher, com isso, tinha sua imagem denegrida e o acusado mantinha-se impune. Olha que ponto que a legislação brasileira chegou no seu processo histórico, não é, pessoal? Invocar um elemento subjetivo como o amor para a defesa de um direito e contra um fato que se observa e que se visualiza na esfera jurídica e social. E nesse sentido, a gente precisa observar e pensar e refletir essa postura, né? A que ponto que a nossa sociedade chega em que protege o homem por conta de uma conduta praticada por uma mulher, né? Em defesa do amor e da própria honra. Será que isso dá direito de proteção desse indivíduo? Então, a legítima defesa da honra, ela foi um argumento utilizado durante muito tempo na história criminal e penal do Brasil para colocar a mulher numa condição inferior em relação ao homem, ok? Quando preparávamos essa aula, esse material que está à disposição de vocês, nós buscamos, né, vamos buscar algumas notícias e alguns comentários nos mais diferentes mecanismos e veículos de comunicação da violência contra a mulher. E aí, nesse dia que preparávamos a aula, nós encontramos uma notícia que foi muito interessante e discutida naquele momento, né? Olha que bacana, olhem para vocês verem no material de apoio, né? Gaúcha relata a agressão do marido médico. Tive certeza que ele ia me matar. Olha a situação, gente. Essa notícia foi retirada de um veículo de comunicação e o resumo dela é basicamente o seguinte, e eu vou me dar o direito de ler para que vocês possam entender. A extensionista de cílios, daí tem o nome dela, né, que está aí, foi às redes sociais para denunciar o ex-marido, um médico oftalmologista, por violência doméstica. Segundo ela, o marido não teria aceitado o fim da relação e teria lhe agredido. Ela foi socorrida com hematomas e um corte no pescoço. 2 dias depois dela prestar queixa na delegacia da mulher, lá na cidade dela de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o ex-companheiro registrou uma ocorrência de lesão corporal. Em depoimento, ela conta que está retomando a vida com a filha de 4 anos. Ou seja, o marido não conformado com o término da relação, ele vai lá, agride a mulher, causa uma série de hematomas no corpo dela e um corte no pescoço. Vamos tentar entender esse contexto dessa notícia, né? O que ocorre? Essa mulher simplesmente ela é agredida e tem um corte no pescoço. Quem corta o pescoço do outro não está querendo apenas causar lesões, né, gente? Vamos combinar. Quem atinge regiões como pescoço, cabeça e tronco, ele quer no mínimo matar esse indivíduo, não é? E aí o cidadão vai lá no dia seguinte e registra um boletim de ocorrência por agressões que eventualmente a mulher tenha cometido contra ele.
Aqui, pessoal, a gente precisa observar uma situação. A violência da mulher contra o homem também ela precisa ser punida, né? O que os estudiosos que tratam da violência contra o gênero eles apontam é o seguinte, que a violência por conta da condição de ser mulher, ela não deve ser admitida por conta específica do gênero. A violência pela violência não tem que ser admitida, isso é fato, mas ela se torna grave em virtude do gênero, ela se torna grave em virtude de uma condição especial. Por exemplo, a violência contra a criança, contra o idoso, em virtude da condição especial. Não é? E aí o Estado ele precisa adotar uma postura forte e segura na proteção e na defesa desses direitos. Eu quero que na sequência dessa reportagem que eu coloquei à disposição dessa senhora que sofreu essa violência no sul do nosso país, que vocês vejam os comentários que as pessoas fizeram nas redes sociais desse site a respeito da postura dessa mulher. Eu vou me dar o direito de ler alguns comentários dessa notícia, acerca dessa notícia que nós colocamos. Olha só, um deles colocou o seguinte: quero acertar na Mega essa semana e montar um zoológico particular. Quero viver com os tigres, leões, etc. Mulher, Deus me livre desse bicho. Olha só, é um comentário eminentemente preconceituoso, né, que viola a condição da mulher. O fato de você não querer conviver com uma pessoa por conta, como uma situação desse caso de violência, não dá o direito de você expressar uma opinião numa rede social nesse sentido, né? E causar ainda mais polêmica. Olha a outra frase que a pessoa colocou, né? Extensionista de cílios, isso lá é profissão? Olha só a dúvida, né? Aí no curso da unidade curricular eletiva, nós temos diversas pessoas do curso de farmácia, temos alunos do curso de estética, né? Olha só, principalmente vocês, alunos de enfermagem, alunos de administração, de diversos cursos. Mas olha só a depreciação em virtude do gênero, né? Olha só, extensionista de cílios, isso lá é profissão? Como se colocasse a profissão dessa mulher no segundo plano, né? Olha só a outra frase. Como de hábito, essas histórias sempre parecem mal contadas. Ele a teria agredido porque seria ciumento e não teria aceitado o fim da relação. Mas a confusão se deu no dia em que, teoricamente, ele a teria traído. Por incrível que pareça, está mais fácil de acreditar no que ele está dizendo do que está dizendo, mas que tudo seja investigado e esclarecido. Se é verdade que muito homem não presta, não é menos verdade que há muitas mulheres tão ruins ou piores que isso. Olha esse comentário também, ele coloca em xeque a versão da mulher em virtude do fato, né? Ou seja, ela deu margem para ele espancá-la, né? O que é isso? Subjuga a mulher nesse contexto, né? Por que a publicidade? Qual o interesse desse assunto? Um outro comentário, né? Um outro que está lá também. Se não há testemunhas, em tese, é a versão dela contra dele. Vai saber quem está mentindo. A pessoa também está colocando em xeque. A mulher vai lá com marca no pescoço, que certamente não pode ser causado por ela, né? Do ponto de vista médico legal, você consegue identificar quando alguém ocasiona autolesão, quando a lesão é praticada por terceiro. Isso é perfeitamente possível de ser verificado. E a pessoa coloca em xeque. E mais um último comentário, né? Mais uma falsa acusação de agressão para usar as leis absurdas que aceitam a palavra da vítima mulher como única prova. Agora ela receberá todas as benesses da justiça e saqueará os bens do cara. Detalhe, essa frase foi colocada por uma mulher, né? Ou seja, como se essa mulher que sofreu a violência, ela fosse uma mercenária, que estaria ali para dilapidar o patrimônio do marido, do então marido. Então, percebam como a sociedade ela verifica e analisa a questão da violência do homem, né? Então, do homem
contra a mulher, né? Então eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesses comentários que a gente coloca à disposição para que vocês procurem entender e ver como é a opinião pública a respeito da violência de gênero contra a mulher, ok? Uma outra reportagem que nós disponibilizamos para vocês é o que diz respeito ao motorista de um Uber, né, do Uber, que é preso após estuprar passageira que adormeceu em viagem, né? O cara vai lá, a menina dorme, a moça, a mulher dorme no carro, o homem estupra essa mulher, né? Ele vai preso, evidentemente, e aí esse fato é retratado e colocado ao conhecimento da sociedade, e aí vem a sociedade comentando os fatos dessa notícia, né? É uma pior do que a outra, né? Tem um lá que coloca mais ou menos da seguinte forma, né? A mulher também não se dá o respeito. Claro que não são todas, mas um frio insuportável, a mulher quase pelada andando na rua de shorts, daqui um dia não vai mais ter espaço. Acho que pode usar a roupa que quiser desde que se dê o respeito. Olha o comentário, gente. Como se a mulher, ela provocasse o estupro, né? Como se fosse menos grave o estupro praticado contra uma mulher pelo fato dela andar com uma roupa assim ou assado, né? Como se fosse permitido ela cometer ela ser vítima de um estupro. Então, analisem essas frases que nós colocamos para vocês, para que vocês percebam como a sociedade brasileira, infelizmente, ela encara a questão do gênero. Ok, pessoal? Na sequência, eu disponibilizei para vocês alguns dados estatísticos que apontam a questão da violência da mulher, né? Só para vocês terem uma ideia, 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora em 2018, né? Vejam só, 536 mulheres sofrem agressão física a cada hora, né? Então, vocês vão perceber que 21,8% dessas vítimas foram vítimas de ofensa verbal, como insultos, humilhação ou xingamento, né? Sabe aquele xingamento que pode parecer uma coisinha de só menos importância, mas que dói quando você recebe? É esse tipo de xingamento, né? 8,9% foram tocadas ou agredidas fisicamente por motivos sexuais, né? E aí surgem diversas falas, né? O sexo no casamento ele é algo obrigatório, né? Ele é algo obrigatório, faz parte da condição do casamento, mas desde que respeite a vontade de cada um, não é mesmo? Se a pessoa não quiser, que separe dessa pessoa. Você não dá o direito do marido ir lá estuprar a mulher, não é? Alguns anos atrás, isso era permitido, né? Infelizmente, isso era permitido ou era visto como possível na sociedade brasileira, não é? 3,9% foram ameaçadas com faca ou arma de fogo e 3,6% sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. O número representa mais ou menos a cada 3 minutos uma tentativa de estrangulamento ou de espancamento contra a mulher. Então são dados bem interessantes que vale a pena vocês darem uma olhadinha, né, nesse material que disponibilizamos para todos vocês, né? Eu retirei também do Atlas da Violência de 2018, que eu já expliquei para vocês o que seria esse Atlas da Violência, alguns tipos de violência comum em virtude do gênero, né? Para vocês terem uma ideia, no que diz respeito a gênero, raça e violência letal, 4,5% das mulheres elas sofrem violência por conta do gênero. Dessas mulheres, no universo de cada 100 mil mulheres, tá, gente? Em cada 100 mil mulheres neste universo, 4,5 sofrem algum tipo de violência, né? 5,3% no universo de 100 mil dessas violências são cometidos contra mulheres negras, né? E 3,1% são cometidos contra mulheres não negras, né? Para vocês terem uma ideia, em 10 anos, de 2008 a 2018, a taxa de homicídio de mulheres negras ela aumentou 15,4%. E entre mulheres não negras, houve queda de 8%. Mulheres não negras, leia-se, mulheres que se intitulam como brancas ou pardas, ok?
Com relação ao estupro, gente, a idade das vítimas também eles variam, né? Em virtude do sexo, tá, gente? Com relação à mulher, tá? A idade da vítima também varia. 50,9% das mulheres estupradas são crianças até 13 anos, crianças ou pré-adolescentes, né? 17% são adolescentes de 14 a 17 anos e 32,1% são mulheres acima de 18 anos. Qual é o perfil desse agressor, né? 30% desses agressores, dos casos de estupro contra crianças, são perpetrados por familiares próximos, como pais, irmãos e padrastos, né? E 46,1% das pessoas adultas foram vítimas de pessoas conhecidas. Então a gente acha que o estuprador é alguém que a gente não conhece. Não necessariamente. O indicador aponta que muitas vezes a mulher conhece esse estuprador, né? E de certa forma até se relaciona fraternalmente, cordialmente ou socialmente com esse indivíduo, né? E aí a prática, como seria uma justificativa para a prática do estupro, né? Chama muita atenção o dado da violência contra as meninas, né? Contra as crianças de até 13 anos. 50,9% são crianças, né? E essa violência em virtude do gênero, né? Mulher, feminino, fêmea, né? Vamos pensar assim, acontece dentro dos núcleos familiares, com pessoas conhecidas e muitas vezes perpetrados até mesmo por parentes, pessoas muito próximas, né, a essas crianças. O que assusta também são os casos de subnotificação. Muitas vezes a violência acontece e as pessoas ficam silentes, né? Elas não comentam ou não falam sobre a violência perpetrada, seja por medo, por intimidação ou sequer ou porque até mesmo querem apagar isso da cabeça delas, né? Então, esses casos de subnotificação, eles fazem com que os dados que são colocados à disposição dos estudiosos, eles levem em conta ou estima-se que esses dados possam ser até mesmo maiores, né? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso e refletissem sobre essa questão da violência, né? Porque ela é muito séria e muito grave, né? Pensem bastante sobre isso. Analisem com carinho o material que nós disponibilizamos para vocês e certamente, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, na próxima aula enviem mensagens, né, pelo AVA, pelo canal Fale com o Professor, que na próxima aula nós teremos a satisfação de esclarecer, dirimir essas dúvidas que vocês eventualmente tenham. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado, mais do que isso, refletido sobre a temática. É uma temática que nós vamos dar continuidade na próxima aula, ok? Agora, após a aula, eu disponibilizarei alguns exercícios para reflexão e para a resolução de cada um de vocês. Tudo bem? Um grande abraço, queridos alunos, e até a nossa próxima aula. Tudo de bom!